Estamos de volta com o Premier, hoje aqui na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, onde eu estou conversando com o padre Talvaci Chaves sobre a vida dele e, retomando o gancho do bloco anterior, sobre os perigos, as tentações e as dificuldades de ser cristão, tanto enquanto padre, enquanto uma pessoa comum. E aí eu aproveito para lhe perguntar sobre o celibato, né? Como é que se lida com o celibato hoje em dia, nesse mundo justamente de tentações, e também porque eu imagino que a humanidade sempre teve períodos de muita liberdade, período de muita repressão, mas hoje eu acho que os homens estão mais livres, né? Então eu acho que as tentações que os padres enfrentam sejam maiores. Certo. Não, primeiro, eu penso que uma condição para viver o celibato hoje é a liberdade. Eu sempre penso assim, o princípio para viver um celibato feliz é o homem ou a mulher na igreja ou em qualquer instituição ou em qualquer realidade sentir-se livre para viver essa escolha, porque o celibato é uma escolha livre que eu, como padre, busco viver. É claro, repito mais uma vez, não é fácil. Existe sofrimento nessa Existe, escolha? não sei se a palavra seria sofrimento. Na verdade, pra gente, no mundo de escolhas, escolher entre uma coisa e outra, a gente sempre sai perdendo, há sempre perda e muitas vezes há até sofrimento. Então, no mundo entre viver o celibato e não viver o celibato, pode ser que aí haja, em alguns momentos, sofrimento ou dificuldade de viver. Eu, pessoalmente, tenho minhas dificuldades de viver o celibato com sinceridade, conforme reza a igreja. Mas por que o celibato ainda é necessário? Assim, você, quando olha para outras religiões, as cabeças das outras religiões, eles podem casar, por exemplo, né? E a igreja ainda vê muito sexo como pecado, né? A não ser dentro do casamento. Então, por que ainda nesses tempos de hoje ser necessária essa adesão ao celibato? Eu não vejo que a igreja vê o sexo como pecado. Ao contrário, o sexo é uma coisa linda. Agora, dentro de um projeto de vida, nesse caso, o matrimônio, o sexo é a condição para poder viver o matrimônio. Depois, o celibato ainda está dentro da igreja, talvez daqui a algumas décadas isso pode ser repensado, pode se amadurecer. Eu acho que a igreja ela está dentro de um processo, dentro de uma caminhada. Quem acompanha a igreja percebe nos últimos anos uma mudança muito grande. Quando a gente fala dos concílios, né? Se a gente olha o Concílio Vaticano I para o Concílio Vaticano II, se a gente olha para o modo de ser igreja, por exemplo, dos nossos avós e para o modo de ser igreja dos nossos filhos hoje, são contextos de igreja totalmente diferentes. Então, a igreja está dentro desse contexto cultural, social diferente e está aberta às mudanças. Possivelmente, isso aí eu penso, eu penso com muita liberdade, quem sabe um dia se reveja a questão do celibato. Então, ainda hoje se reserva o celibato e nós encontramos valor nesse celibato. Padre, agora voltando um pouco aí ao começo da nossa apresentação, que é a sua moradia, a sua estadia na Europa, em Roma, mais precisamente. Você terminou filosofia lá em João Pessoa e aí foi fazer uma graduação em comunicação em Roma. E essa graduação acabou rendendo um mestrado em informação digital, né? O tema do mestrado era informação digital através das redes sociais, né? Aí eu já faço duas perguntas de uma vez só. Por que comunicação e o que foi que você descobriu com essa dissertação? Comunicação porque é um tema que me apaixonei desde seminário fazendo filosofia em João Pessoa, como você citou. Lá eu já trabalhava um pouco nas equipes de comunicação, então penso que o fato de ser fotógrafo do seminário, o fato de cuidar da videoteca, de fazer programas radiofônicos dentro do seminário e tudo, pouco a pouco isso me despertou a futuramente estudar nessa área. Chegando em Roma, concluí o bacharelado em comunicação e depois, estando lá, disse, vamos fazer algum mestrado e por isso fiquei 4 anos e 4 meses na Europa para poder fazer também um mestrado em comunicação.
redes sociais elas vieram para trazer mais liberdade? Sem dúvida, não só liberdade, mas as redes sociais dão agora, pela primeira vez, aí aqui, sem dúvida, isso é importante, a possibilidade de qualquer pessoa criar o seu blog ou sua conta no Twitter e no Facebook e se comunicar com qualquer pessoa do mundo inteiro. Antigamente, somente para eu falar com alguém lá da Inglaterra, eu precisaria, por exemplo, se eu quisesse, eu tinha que criar uma rádio, eu tinha que criar um jornal, eu tinha que ter uma televisão. Era uma comunicação muito vertical. Hoje o povo está nas redes. Essa é a função primordial da rede social, essa comunicação. Mas dentro dos seus estudos tem também a percepção de que os próprios meios de comunicação não fazem um uso adequado da rede. Isso aí, sem dúvida. Isso no campo, na pesquisa que eu fiz, né? 3 jornais americanos, fiz no local mesmo, e não somente o resultado dessas pesquisas, mas quem trabalha dentro desse mundo percebe que os tradicionais meios de comunicação, televisão, rádio, jornal, estão usando Facebook, Twitter, etc., mas não mudaram a forma de fazer comunicação, ou seja, a mentalidade continua a mesma, aquela formação e mentalidade muito... Transformaram em mais um canal reprodutor do que a empresa quer. Exato. Não há o princípio da rede, que é o da interação. Não criou ainda essa cultura que nós chamamos de cultura digital, ou cultura 2.0. Que eu sempre digo, não é porque você tem, por exemplo, uma conta no Twitter, no Facebook, que agora você já aderiu a essa nova cultura que está surgindo, a cultura 2.0, essa cultura digital. Não. Eu posso ter muito bem uma conta no Twitter e continuar com a mesma estrutura burocratizada, essa mesma estrutura rígida, essa mesma estrutura fechada, piramidal, sem comunicação, sem conversação, porque a gente sabe que um dos objetivos principais das redes sociais é a interação, é gente conversando com gente. O estudo foi feito em Roma, mas a pesquisa de campo foi feita nos Estados Unidos. Exato. Você passou em 3 estados dos Estados Unidos pesquisando os jornais. E em períodos muito interessantes, que a Europa em crise, e, enfim, aí você volta agora para cá, para o Brasil, especialmente para Mossoró, que existe um sistema de comunicação muito interessante para o tamanho que Mossoró é, muitos jornais, TV e etc. E aí, para a gente fechar esse assunto das redes, quais são aí as diferenças que você percebeu nessa pesquisa entre o uso que se faz das redes, tanto pelas pessoas quanto pelos meios, lá na Europa, nos Estados Unidos, enfim, no chamado primeiro mundo, e aqui no Brasil? É muito gritante essa diferença ou não? Não é muito gritante. Lá nos Estados Unidos, a análise que eu fiz nos 3 jornais, The New York Times, Catholic News Service e All Voice, são 3 jornais com cunhos diferentes, um religioso, um cidadão e outro profissional. Em síntese, todos os 3 jornais estão usando as redes sociais para divulgar suas marcas. Não tem praticamente nenhum interesse para conversar com o seu leitor. Ou seja, estão usando as redes sociais para aplicar as velhas práticas de fazer comunicação. Se a gente olha também Mossoró, as mídias em Mossoró, boa parte dos jornais, ou quase todos os jornais em Mossoró, já estão também usando contas no Twitter, muitos já estão usando contas no Facebook. Mas a pergunta é, abriram essas contas, ou esses sites de redes sociais, com qual objetivo? Com qual cabeça? Para dialogar e interagir? As agências de informação em Mossoró têm pessoas realmente com uma cabeça preparada para poder usar esses meios para conversar com os seus leitores? Então, é diferente, por exemplo, nos Estados Unidos. Se a gente vai olhar, por exemplo, o The New York Times, o nível de interação mesmo, de confronto, de sugestões, de dizer que, olha, esse pedaço de notícia aqui, até aqui foi bem, mas aqui você foi incoerente porque os dados não correspondem com os fatos. Então, essas redes como possibilidade de interação e conversação com os leitores são bem maiores do que aqui em Mossoró. E, no geral, eu digo que, basicamente, a forma como os jornais estão usando as mídias sociais lá são praticamente as mesmas que
estamos usando aqui. Mas de que maneira a igreja pode fazer uso das redes sociais? É uma questão de comunicação, é uma questão de catequese, de evangelização? Como é que ela pode se valer desses meios? Eu penso que essa pergunta todo mundo está fazendo, não somente como a igreja pode usar bem esses meios, mas como a escola, como a política, como a economia. Olha, o primeiro passo é, na minha opinião, ver quem dentro da igreja já está fazendo uso das redes. Eu penso que nós não podemos chegar oferecendo uma proposta de utilizo das redes sociais se, por exemplo, as pessoas, ou boa parte das pessoas, ainda não está usando ou vivendo dentro desse mundo. Segundo, nós compreendemos as redes digitais hoje não como um meio de evangelização, e aqui é importante fazer essa diferença. As redes não como um meio, mas como um espaço onde as pessoas vivem. Agora, é como eu falei quando eu cheguei aqui em Mossoró, depois que voltei de Roma, o primeiro interesse meu é conhecer quem é na paróquia, como a diocese está vivendo essa cultura digital. Então, conhecer é o primeiro passo. Depois que conhecer, aí nós vamos começar um trabalho muito lento, um trabalho de base com aquelas pessoas que já aderiram a essa cultura. Agora, para encerrar, padre, obviamente você está no Twitter, está no Facebook, seu status de relacionamento é noivo. Todo mundo fica curioso para saber noivo com quem? Noivo com quem? Noivo com a igreja. E noivo eu poderia ter colocado casado, né? Separado não, livre, né? Não sei qual é a outra opção. Solteiro. Lá. Solteiro. Solteiro talvez, eu disse não, solteiro eu não estou. Eu sou homem comprometido. Ele disse, casado, não, eu vou deixar noivo, sabe por quê? Porque primeiro vai despertar a curiosidade das pessoas e vão me perguntar e eu acho bom. As pessoas vêm me perguntar e eu respondo. Noivo porque eu considero o noivado, na vida do matrimônio, uma das partes mais bonitas. Por isso que eu coloquei noivo. De fato, não só você, mas muita gente já veio me perguntar por que eu coloquei noivo. Eu disse, estou noivo com a igreja e quero continuar noivo para o resto da minha vida, porque penso que seja a parte mais bonita do matrimônio, ou do processo para o matrimônio. Ok, padre, eu sei que tem muito assunto, mas a gente não tem mais tempo para tratar das redes. Muito obrigado pela atenção que você nos dispensou hoje. Eu agradeço e, quem sabe, tenha sido útil para os seus telespectadores e, quem sabe, a gente pode continuar essa temática, sobretudo a temática das redes sociais, com mais tempo. Ok, e assim a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Até já.